Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Eslen Podcast. Muito obrigado pela sua audiência e desde já inscreva-se no canal e deixe o like. Deixa o like aí no nosso episódio para que o YouTube entenda que este conteúdo é relevante e nos encaminhe para mais pessoas. O nosso episódio de hoje, a convidada é a Ana Pollack. Ela é psicóloga, professora do Instituto de Psicologia Baseada em Evidências, atua também como supervisora. Muitas pessoas que de fora da psicologia não sabem, mas dentro da psicologia existe um esquema chamado supervisão, onde os profissionais menos experientes procuram o apoio de um profissional mais experiente para discutir casos, para elaborar estratégias de tratamento. É como se fosse, de fato, uma mentoria personalizada, digamos assim. Então, a Ana, que é uma psicóloga extremamente experiente e com alta formação, ela atua como supervisora. Se você é profissional da psicologia, fica a indicação. Além disso, ela é especialista em psicologia clínica e neuropsicologia. Ana, obrigado pela gentileza de você investir o seu tempo aqui no nosso episódio, no nosso podcast. Eu que agradeço, Eslen. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com você aqui mais uma vez. Admiro demais o teu trabalho, né? Então, participar dele também é uma honra. Legal. Obrigada. Ana, as estimativas apontam que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo e um dos países mais depressivos do mundo. Se eu não me engano, na América Latina é o mais ansioso ou é o mais depressivo e do Brasil, do mundo, talvez um dos mais ansiosos, né? Então a gente tem uma população aí significativa sofrendo de problemas em saúde mental, sem considerar, obviamente, aquelas pessoas que sofrem de algum problema de saúde mental que não se enquadram dentro de um diagnóstico. Depois da pandemia, principalmente, a gente teve um alto grau de... Acho que a pandemia catalisou esses problemas em saúde mental. Muitas pessoas com insônia, muitas pessoas com uma série de dificuldades. Você que é uma psicóloga clínica, que está atuando, né, na linha de frente, tratando os pacientes, como é que você... assim, obviamente a gente tem as estatísticas, mas o que você vê no seu consultório com mais recorrência que você acha, caramba, isso daqui está realmente muito prevalente aqui e é uma questão que acho que as pessoas de casa merecem cuidar para não chegar nesse nível quem ainda não está lá? São múltiplos fatores, né, Wesley? Mas a partir do hábito de vida, dos hábitos de vida, eu acredito que acabam se desdobrando uma série de dificuldades que as pessoas não têm recursos, talvez, inicialmente, para lidar, para manejar, para buscar melhora, para saber como lidar, para ter alguma expectativa de correção ou de mudança de hábito, né? Então, acredito que essa seria uma base. E a boa notícia é que o acesso à informação também tem ficado cada vez maior, o que pode contribuir, pode ser um caminho para essas pessoas chegarem às vias que podem ajudar, né? Na prática clínica, percebo muitos casos de fato de ansiedade. A estatística se confirma, né, na prática clínica. Deve refletir, né? Exatamente. Então, casos de ansiedade e casos depressivos também, ou sobrepostos, né? Nós sabemos também que na prática clínica os casos se sobrepõem, as queixas se sobrepõem. Dificuldades de interação social também permeadas nisso, né? Então as pessoas também têm uma dificuldade de ter repertório para atuar nos mais diferentes contextos sociais, e isso acaba se relacionando com os quadros também ansiosos. Então a pessoa que tem, por exemplo, um quadro ansioso de uma forma mais crônica pode acabar tendo um repertório mais limitado para se comunicar, né? E isso acaba sendo um fator de manutenção também, né? Então, você acha que em algum nível as redes sociais têm influenciado nisso, Ana? Qual é a sua opinião sobre esse cenário? Eu acredito que de certa forma sim, né? Tanto em termos de hábito, né, de uso desenfreado, não criterioso, em termos de influência, o quanto a pessoa se deixa influenciar, né? São poucas as pessoas que criam... que estabelecem critérios sobre o quanto isso vai influenciar, né? Restringir a pessoas, a temáticas, ter referências, né? Mas não, a pessoa acaba se tornando muito vulnerável a qualquer tipo de influência. E eu acredito que o longo tempo de exposição também tem contribuído para influenciar, né? E você, por exemplo, uma pessoa que tem sei lá, a pessoa está sofrendo de ansiedade, a pessoa está sofrendo de... tem esse pano de fundo de ansiedade na vida dela.
no consultório, aí não é experiência de artigo, a gente não está falando de dados de artigo, nada, no seu consultório mesmo, quando você atende a pessoa ali nos teus estudos de caso, você tem a percepção de que as redes sociais estão atrapalhando mais, ou geralmente essas pessoas são atrapalhadas pelas redes sociais? Você consegue ver isso na prática clínica ou ou você não percebe que isso acontece? Eu percebo tanto em termos do paciente criar expectativas sobre como uma vida deveria ser. Então, estabelece um alto padrão de exigência sobre a própria vida e a realidade não é sempre aquela que ele espera, né? Então, tem essa dificuldade de lidar com a discrepância, talvez, entre a expectativa que é estabelecida e os recursos que ele tem de enfrentamento sobre o que a realidade oferece, né? Então, acredito que sim, interfere bastante. Perfeito. Quando você se formou na sua... Qual ano que você se formou? Me formei, terminei a faculdade em 2011. 2011. E desde então atua na prática clínica? Desde então. Na psicologia. E você desde já, após a sua formação, já entrou para a parte da terapia cognitivo-comportamental? Ou você em algum momento atuou com psicanálise? Ou... Não. Na minha graduação, eu tive a influência muito forte de analistas do comportamento, né? A minha orientadora da parte clínica foi a doutora Giovana Munhoz da Rocha, que hoje é a presidente da BPMC atual, da atual gestão, né? A quem eu agradeço muito, né? Se ela estiver assistindo, um beijo para ela. Que me influenciou muito na parte da análise do comportamento, a doutora Paula Inês Cunha Gomide também. Mas eu tive um excelente professor também de terapia cognitivo-comportamental, que foi o professor Clóvis Amorim. Então, apesar da minha formação em análise do comportamento ter sido muito forte, quando eu iniciei a prática clínica, eu comecei a pesquisar a aplicação disso dentro das demandas clínicas que apareciam. Né? E eu comecei a perceber, então, que a TCC, dentro dos casos que apareciam com maior demanda, que eram casos de ansiedade, casos de depressão, me oferecia mais recursos, mais possibilidades, né? Então, ali naquela situação de recém-formado, né? Meio que de uma forma intuitiva, comecei a buscar ferramentas que suprissem a necessidade da demanda que a clínica estava gerando e fui percebendo que a TCC tinha mais suporte, né, para essa atuação. E para quem não sabe, o que é a TCC? É a terapia cognitivo-comportamental, modelo terapêutico que ajuda o paciente a conhecer o seu funcionamento pela perspectiva do quanto o pensamento está relacionado com a nossa forma de se comportar, de sentir, de interpretar a partir da interpretação das situações que nós fazemos. Tá. E você, dentro da psicoterapia da TCC, por que tem o braço... o cognitivo é isso que você disse, né? E aí tem um braço comportamental onde une algumas coisas da análise do comportamento. Exatamente. Ela foi proposta inicialmente como terapia cognitiva, né, pelo Iron Beck, mas ele sempre foi um pesquisador, um cientista atento à prática baseada em evidências, observando aquilo que de fato poderia dar uma sustentação científica, né, tanto para os fundamentos teóricos da abordagem quanto para as estratégias de intervenção. E ele começou a entender, então, que esta perspectiva integrativa poderia enriquecer o funcionamento prático. Ele sempre foi muito atento à aplicação prática, né, da teoria também. Então, princípios da análise do comportamento foram integrados, assim como estratégias de intervenção também. Por isso, a TCC, além de observar como o paciente interpreta as situações, ele também trabalha sobre como o paciente responde comportamentalmente a estas interpretações, trabalhando também no enriquecimento do repertório, para que o paciente tenha mais formas de reagir, né, diante das situações que para ele são problemáticas. E aí, no caso de um paciente que a gente comentou lá no início do podcast, que eventualmente chega com ansiedade, como é que a TCC lida com esse paciente? Qual que é mais ou menos os passos que um profissional da terapia cognitivo-comportamental deve seguir para lidar com um paciente com ansiedade?
Primeira questão é fazer a avaliação do paciente para entender a dimensão dos prejuízos que essa ansiedade pode acometer o paciente. Se chega a ser um quadro psicopatológico em termos de caracterizar um transtorno ou não. A primeira questão é diferenciar aquilo que é uma ansiedade, que é natural do ser humano, que é presente na vida de todos, mas que em algum nível já traz algum tipo de perturbação. E se essa perturbação chega ao ponto de se constatar como um transtorno, aí sim nós temos um quadro mais abrangente, talvez mais inflexível, que pode se apresentar de algumas formas bem características. Né? Então, temos, por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada, que tem como característica essencial a preocupação difusa por diferentes contextos da vida, muitas vezes questões cotidianas, que o paciente tem dificuldade de manejar, né? Acaba sendo um obstáculo para que ele se comporte funcionalmente essas preocupações. Né? Temos também o transtorno de ansiedade social, que interfere principalmente no desempenho do paciente nas suas relações sociais. Aqui nós vamos ter aquele paciente que vai ter ansiedade fortemente constatada, tanto, por exemplo, na fase antecipatória dos eventos. Então, o paciente vai ter uma situação de exposição social. Antes daqueles eventos, o paciente já começa com uma série de preocupações, de aquele nível de elevado de exigência sobre o seu desempenho, de expectativa, né? Então, ele tem essa ansiedade antecipatória. Ao longo do evento, ele também vai ter, então, quando ele estiver exposto a uma interação social, a uma fala em público, enfim, qualquer coisa que possa requerer desempenho dele, que ele possa ser avaliado. Ele também pode ser marcado ali por uma atenção autocentrada, que nós chamamos, ou seja, ele fica o tempo todo pensando sobre o desempenho dele, o que as pessoas estão pensando sobre ele, sobre o desconforto que ele está sentindo, muito mais do que os estímulos externos. Né? Então, por exemplo, se eu fosse acometida deste transtorno, provavelmente agora eu estaria muito mais preocupada com a minha ansiedade, com o meu pensamento. Será que as pessoas estão pensando sobre mim? Do que especificamente em interagir com você, em prestar atenção no conteúdo. Né? Então, a TCC ela vai intervir justamente nisso, em ajudar o paciente a estar mais atento aos estímulos externos e não tanto a essa atenção autocentrada, para que o paciente comece a interagir com as pessoas de uma forma mais funcional. E ainda dentro do transtorno da ansiedade social tem o pós-evento. O paciente pode fazer um processo de ruminação do pensamento, ou seja, ele fica ali, puxa, o que eu falei? Ai, aquela resposta eu poderia ter dado diferente, eu poderia ter me comportado diferente. Né? Então a TCC vai atuar nesses 3 momentos do transtorno de ansiedade social também. E aí, por exemplo, o paciente chega no seu consultório, primeiro você faz a avaliação, Isso. no caso, para ver se está sendo disfuncional, se é, no caso, um quadro psicopatológico. Exatamente. Aí, beleza, você diagnosticou a pessoa com, sei lá, ou não diagnosticou, mas vocês viram que tem um problema relacionado à ansiedade social, que eu estou fazendo o link lá no início, que você disse que é uma coisa que a gente está vendo muito presente na clínica. Então, beleza, a pessoa tem lá o problema de ansiedade social, você fez a avaliação, viu que é isso, qual que é o próximo passo normalmente? Aí nós vamos avaliar se existem demandas associadas, né? Porque sabemos que os quadros de ansiedade social, eles podem ser comórbidos, eles podem ter outras queixas sobrepostas. E por que isso é importante? Para nós conseguirmos definir com o paciente, com base nos impactos, nos prejuízos que ele tem, qual seria a prioridade de tratamento. Então, eu vou estabelecer junto com o meu paciente os objetivos da terapia, considerando aquilo que traz mais sofrimento para ele, aquilo que é mais relevante clinicamente ali para ele. E a partir do estabelecimento desses objetivos, nós traçamos o plano de tratamento, selecionando então as intervenções que têm mais indicações relacionadas à queixa do paciente, às características dele, às preferências, né? Sempre adaptando o tratamento àquela pessoa. E aí, beleza, então eu tô construindo uma sessão de psicoterapia. Vamos aqui. lá, isso aí. Então, beleza, foi feita a avaliação, foi vendo se tinha as demandas associadas, aí depois a gente faz o plano de tratamento, né? Exatamente. Esse plano de tratamento envolve inicialmente o quê? O plano de tratamento eu preciso considerar qual é a queixa do paciente e quais ferramentas hoje na psicologia eu tenho que são as mais indicadas para o tratamento daquela demanda. Então, eu preciso conhecer
o modelo terapêutico, as estratégias de intervenção, saber quais são as mais bem fundamentadas em termos de evidências, de sustentação teórica, para conseguir indicar para o meu paciente aquilo que vai dar a maior chance de ter resultado na clínica. Preciso considerar também as características dele. Será que essa ferramenta que eu tenho, essa ferramenta científica que eu tenho, vai se adaptar à necessidade dele, à característica, ao ritmo que ele tem de aprendizagem, à linguagem? Eu consigo tornar isso acessível para o meu paciente? Né? E, por fim, obviamente, eu tenho que conhecer, eu tenho que dominar essas ferramentas para saber conduzir a sessão. Então, eu vou olhar a necessidade do meu paciente, as ferramentas que eu tenho e vou montar o plano de tratamento de acordo com os principais prejuízos que ele tem. E, a partir disso, nós começamos a aplicar, sempre de uma forma colaborativa, né? Então, a participação do paciente é muito importante, tanto na definição desses objetivos, na psicoeducação, né? Então, você falar sobre o que vai ser trabalhado. O paciente precisa entender essa proposta, reconhecer a necessidade, assim, puxa, eu acho que isso vai ser bom para mim, eu acho que isso é legal, né? E aí a gente começa a executar as estratégias. E nesse momento, entre avaliação, plano de tratamento, uma coisa que eu vejo que muitos profissionais da psicologia acabam deslizando é não fazer a formulação de caso. Aonde que entra ela nesse cenário? A formulação de caso, ela inicia já nas primeiras etapas ali da avaliação, porque você começa a levantar as informações que vão te ajudar a formular o caso. E a formulação do caso é você conseguir delinear as necessidades do seu paciente, entendendo como aquele cenário atual se estabeleceu e os fatores que influenciaram para o paciente chegar até ali e aqueles que são também fatores de manutenção. Por que ele não está conseguindo lidar com essa dificuldade? Por que ele estagnou ali? O que está faltando, talvez, de repertório, de conhecimento, enfim, para que ele consiga lidar melhor? Então, a nossa perspectiva também é a da colaboração do paciente, porque a ideia é que ele se torne mais apto para lidar com as dificuldades. Nós não queremos que o paciente fique dependente da terapia sempre, mas que ele se torne mais hábil no enfrentamento daquilo que hoje é um problema. E você hoje utiliza qual modelo de formulação? Hoje eu utilizo um modelo que combina, né, princípios da conceitualização cognitiva clássica, da TCC, acrescido de alguns outros elementos que a Christine Padesky também propôs, que ela faz ali a verificação de fatores longitudinais, então fatores que predispõem o paciente àquela queixa, fatores de proteção, fatores também transversais que aí vão explicar o que desencadeou aquele problema, né? Fatores que estão servindo de manutenção também, e sempre considerando o contexto da evolução do paciente. Você vai atualizando isso. Vou atualizando, a condição do paciente ao longo de todo o processo terapêutico. Perfeito. Também. Porque é importante ressaltar esse ponto, porque deve ter muito profissional e estudante da psicologia assistindo, e é meio estranho você pensar em atender um paciente sem formulação de caso, né? Porque o que acontece, se isso, o grande perigo, o grande erro que eu tenho visto, até dos profissionais que me procuram para supervisão, é tentar intervir a partir daquela queixa bruta que o paciente traz. Então, o paciente, como eu falo para os meus alunos, eles trazem às vezes uma peça solta da queixa dele. Então, eles falam, por exemplo, sobre uma situação que aconteceu. Aconteceu tal coisa na minha família e me sinto assim. Então, eles trazem a situação e uma emoção. Como se fosse causal, né? Isso, como se fosse causal. Ou trazem só um pensamento. Puxa, eu tenho pensado sobre isso. E se você pega só aquele componente, já programa uma intervenção, já tenta fazer uma intervenção, é muito arriscado. Porque a partir de um componente você pode ter muitas possibilidades. Então, por exemplo, se um paciente vem com uma descrição de uma perda, uma questão de luto. Puxa, eu estou na terapia porque eu perdi alguém muito importante da minha família, por exemplo. Se eu só pego essa informação e já quero intervir, eu corro o risco de errar. Por quê? Porque nós temos pessoas que passam por um processo de luto e que, por exemplo, começam a fazer isolamento, não querem mais interagir socialmente com as pessoas.
Tem pessoas que têm dificuldade de retomar a vida, então não conseguem resolver problemas da sua vida, organizar novamente a rotina. Tem pessoas que ficam com o humor mais deprimido, então tem uma demanda, de fato, relacionada ao que sentem, né? A baixa de energia, não conseguem reagir. Então, veja só nesses exemplos uma série de questões que podem ser trabalhadas, mas que cada uma vai ter uma intervenção específica para aquela demanda. Então, se eu parto do mesmo paciente que traz uma queixa, uma situação de perda, eu tenho muitas possibilidades de intervenções a depender da necessidade do paciente. É por isso que a formulação de caso nos ajuda. No caso, a formulação de caso pega essa coisa bruta que a pessoa traz, joga ela num esquema específico para refinar e entender o que está alimentando os eventos antecessores daquilo, inclusive de história longitudinal, e as coisas transversais de agora que estão mantendo aquilo. Exatamente. Eu sempre ilustro que aí nós pegamos aquela queixa bruta, aquela pecinha solta, e vamos começar a descrever o cenário que compõe e que envolve aquela queixa. Então, eu vou começar a entender o que predispôs a paciente a interpretar aquela situação daquela forma, por que ela reagiu disfuncionalmente, né? Por que ela não teve recursos para lidar melhor, qual que é a dificuldade que ela tem. Então, a partir do momento que eu tenho esse cenário, mais clareza sobre esse cenário, conhecendo as próprias limitações do paciente, os objetivos dele, o que é significativo, valoroso para ele, onde ele quer chegar, né? Qual é a expectativa dele, aí sim eu tenho muito mais tranquilidade para definir ali os objetivos e as intervenções do paciente. Nas previsões que você faz, você vê que o pessoal tem pegado muito essa questão bruta, essa queixa bruta e atendido em cima dela? Muito, muito. A grande parte da dificuldade dos psicólogos começa por aí, porque eles pegam aquela queixa e já buscam, eu quero um material, qual formulário que eu posso aplicar, qual teste, qual intervenção para esta queixa bruta, sem ter muita clareza. Exatamente por essa dificuldade de descrever o cenário, de formular o caso, como eu digo, e também de estabelecer os objetivos. Porque o psicólogo, às vezes, até fundamentado pela boa intenção, pela bondade, né? Ele pega aquela queixa bruta e ele quer resolver. Como é que eu vou resolver essa situação? Ele se posiciona como um resolvedor de situações. Então, o paciente tem uma queixa lá, puxa, eu estou desempregado. Então vem aqui, eu já vou indicar vaga, eu já vou ligar para fazer contato, já quero resolver. Eu tenho alunos que passaram por essa situação e trouxeram isso. Eu já vou fazer uns contatos, já vou ligar. Ele querendo resolver a situação. Só que isso é muito complicado, porque mesmo que seja dotado de boas intenções, nós tiramos a oportunidade do paciente aprender a resolver, a ter formas de enfrentamento mais funcionais. Então, é quase que uma covardia com o paciente se você tira dele a oportunidade de se desenvolver. E você tenta resolver pela tua perspectiva, que nem sempre vai ser aquela que funciona melhor para o paciente. Então, a dificuldade de formular o caso é muito presente e a consequência da dificuldade de formular o caso é a falta de estabelecimento dos objetivos terapêuticos. Porque se você pega a queixa bruta, você não conhece o cenário, você tem dificuldade de entender onde que o paciente quer chegar, o que ele precisa para conseguir lidar melhor com aquela queixa inicial. E aí a terapia começa a ficar solta e ser um processo angustiante tanto para o terapeuta quanto para o Aí você começa a não ter muita noção se está ajudando ou não, né? Não sabe se está andando. Aí fica aquela percepção subjetiva. Eu acho que ele está melhor, eu acho que ele está legal. E o próprio paciente também não sabe se a terapia está contribuindo de alguma forma. Você sabe que eu usei esse raciocínio para os negócios esses tempos? Que legal. O pessoal lá do MPBE, os alunos da pós-graduação, a gente tem um happy hour que a gente marca no Zoom. Uma vez por mês a gente entra no Zoom, uma sexta-feira à noite, e fica trocando ideia. Aí tava lá umas 400 pessoas, deu metade, quase um pouquinho menos da metade da turma lá, da pós, no caso, a gente só faz na pós. E aí eles estavam falando assim no happy hour, não, mas é que a pós dura 2 anos, a gente quer tem como vocês abrirem uma mensalidade para depois de 2 anos, pra gente continuar assinando e não sei o quê. Eu falei, pessoal, vamos usar uma estratégia aqui, vocês trouxeram uma queixa, só que eu não sei o que significa essa queixa.
Se eu for só resolver essa queixa, eu vou falar, beleza, então paguem mais mensalidade e tá resolvida a queixa. Só que eu preciso saber o que tá por baixo dessa queixa. Vocês estão com insegurança de não aprender em 2 anos tudo que a gente vai ensinar? A gente tá 1 mês e meio de pós-graduação e vocês já estão pensando em daqui 24 meses, em 25 supervisões com o Jean, o pessoal fez 2. Entendeu? A gente falou, vamos acalmar um pouquinho, vamos diminuir. E eu preciso olhar essa queixa de vocês brutas de uma outra forma, dentro de um contexto, principalmente daqui a 2 anos, para resolver o problema por outra ótica. Sim. Porque a queixa é uma coisa, o que está fundamentando ela é outra coisa, né? Então, sem entender esse contexto inteiro, vira uma conversa de bar. Exatamente. O que o seu amigo faz quando você fala que tá mal? Ele resolve o problema, não resolve a circunstância, né? E eu acredito, falando, né, da nossa área, que os psicólogos tendem a ter esse posicionamento em razão da insegurança da própria formação. Né? Então, se vem ali terminando uma graduação que talvez tenha deixado muita coisa a desejar em termos de como aplicar isso na prática clínica. Como eu posso transformar isso em um trabalho que me sustente, que me dê dinheiro e que eu consiga atender bem os meus pacientes, né? Então, para o psicólogo recém-formado é muito difícil. Ok, e tudo isso que eu vi na faculdade, sobre todas essas áreas, sobre esporte, sobre escola, sobre social, sobre hospital, Perfeito. Sobre clínicas, Perfeito. Sobre tantos modelos terapêuticos, como é que eu transformo isso agora no meu trabalho, né? E provavelmente essa reação que eles tiveram com a pós e que eles têm com os próprios pacientes se dá sobre essa insegurança, né? O que eu preciso fazer? Então, eles acabam agindo muito intuitivamente. Eu acho que eu vou fazer assim, né? Você teve que estudar muito depois da graduação para... Sim, o meu foco... se sentir segura, assim, atendendo? Sim, o meu foco sempre foi a prática clínica, né? Então, eu saí da faculdade já pensando em como estruturar o meu trabalho. Eu preciso fazer renda, eu sempre dependi do meu trabalho, né? Então, eu automaticamente saí da faculdade, já fui buscar supervisão clínica. Eu consegui trabalhar na clínica de uma professora minha e ali eu já tinha supervisão, então, mas foi a minha preocupação de já ter acompanhamento desde o início. E estudando sempre. Eu sempre falo para os meus alunos, desde que eu me formei, eu estou sempre em especializações, eu faço uma depois da outra, tentando acessar pessoas que tenham mais experiência que eu, que saibam mais sobre determinado assunto, fazer contatos, né, buscar ampliar redes de conhecimento, de relacionamento, enfim. Eu acredito que isso vai contribuindo tanto para o meu desenvolvimento pessoal, me colocando em situações de desafio. Eu acho que isso é sempre importante. Por mais que a gente aprenda, não dá para achar que sabe tudo, né? Isso, e eu sempre incentivo, eu sei que essa também é uma premissa do teu trabalho, sempre incentivar as pessoas a buscarem mais conhecimento, a não achar que, puxa, eu não sei, então eu fico sofrendo porque não sei. Eu sofro porque eu tenho que estudar, eu sofro porque a minha formação não foi suficiente. Coloque em prática, comece a colocar em prática, comece a agir em favor disso e não desista, e persista. Se alguém aprende alguma coisa, porque ela não desistiu nesse caminho, né, de conhecer. E eu acho que os psicólogos agora estão despertando para isso, né, para a importância de continuar aprendendo, de entender que a graduação, apesar de todo o sacrifício que é feito ao longo dos 5 anos, é só o começo. É só o primeiro passo. Ô, Ana, teve uma aula que o Jean deu ao vivo no YouTube, gratuita lá pro pessoal, sobre... monitoramento de progresso, eu acho, alguma coisa assim. E aí o chat tava lá bombando e tal. E aí o João uma hora falou assim que... como é que a sessão ela tem que ser... Digamos que tem que ter uma direção. Que o tratamento tem que ter uma direção. Era isso que ele tava falando. E tinha umas 4.000 pessoas ao vivo. Tratamento tem que ter uma direção, pessoal. E tá na mão do profissional da psicologia dar essa direção para o tratamento colaborativamente com o paciente. Perfeito. Parece, quando o Jean falou isso, pro chat parecia que o psicólogo estava fazendo uma coisa muito errada em ajudar a dar o direcionamento na sessão, ter um papel ativo. Porque a impressão que dá é que para os alunos, a média dos alunos da psicologia, o profissional da psicologia tem que ter um papel muito passivo, quase que conivente. O paciente ele é o rei da sessão,
é ele que direciona para todo lado que ele quiser e a gente não pode botar muitas barreiras assim para tentar balizar o tratamento. Inclusive eu lembro que o Jean nessa aula, ele falou assim, não, vocês podem e devem atuar de forma ativa na sessão. E aí todo mundo meio que espantou. Você tem essa sensação também? Você que é uma supervisora e fala com muitos profissionais um pouco menos de experiência, que a galera tem eu não sei se é medo, eu não sei se é desconhecimento, ou eu não sei se é assim, uma síndrome do cachorro vira-lata. Tipo, o profissional de psicologia não pode, a gente não tem tanto poder assim. Eu acho que essas são as vias e também aquela que parte do senso comum. Qual a perspectiva que grande parte da população tem sobre a intervenção do psicólogo? Aquele que fica quietinho ali enquanto o paciente fala livremente. Nos filmes é retratado nos filmes, assim. Né? Então, no senso comum, muitos têm essa perspectiva ainda. Na graduação, não fica muito longe também dessa proposta. É predominante, muitas vezes, também essa ideia de que nós não podemos interromper, não podemos atravessar no sentido de interagir com o paciente, né? Então, isso vem do senso comum, acaba sendo mantido em grande parte durante a graduação, mas aí na prática clínica o psicólogo tende a perceber que isso, em algum momento, deixa de funcionar, não é tão efetivo assim, porque o paciente traz demandas importantes, traz demandas graves muitas vezes, e nós precisamos contribuir com o paciente. Se ele tivesse sozinho recursos para lidar com aquela demanda, provavelmente Exato. ele já teria resolvido ou já estaria melhor. Pensando por uma perspectiva da prática baseada em evidência, então nós entendemos que existe o que nós chamamos de empirismo colaborativo. O que isso significa? Então o paciente vai trazer a experiência dele, a vivência dele, e colaborativamente o profissional vai contribuir com o seu saber, com o conhecimento técnico. É aqui que a gente forma com o nosso paciente uma parceria de trabalho. É como quando nós consultamos qualquer outro profissional de saúde, nós levamos a nossa queixa e esperamos um direcionamento, um parecer, uma perspectiva sobre tratamento. Por que não seria assim com a psicologia? Porque nós não podemos contribuir com o nosso paciente com todo o conhecimento que temos, que a ciência estruturou ao longo de tantos anos, sendo que nós temos possibilidade de ajudá-lo a manejar aquilo. E aí nós vamos construindo, então, em terapia. Mas essa perspectiva, ela tem uma certa resistência por parte dos psicólogos. Mais uma vez, eu acredito que é fundamentada pelo déficit na própria formação. É engraçado quando ele fala, parece que ele falou uma barbárie, assim, tipo... De outro mundo, né? De outro mundo. Aí ele achou estranho a reação do público. Ele falou, pessoal, como assim? O que vocês estão falando? Exatamente. Parecia que você juntou... Exatamente, né? Cara. Parecia que era outra gente. Pra quem? Não são psicólogos. Na prática clínica é tão interessante, é tão recompensador para nós observarmos o paciente evoluindo na sua queixa, na sua demanda, a partir da construção que nós fazemos juntos. Nós construímos ali com ele a compreensão do quadro, então ele vai tendo uma perspectiva de entender o seu funcionamento, isso é muito legal, e principalmente depois quando ele vai aprendendo a manejar. Puxa, então era isso que acontecia comigo, era por isso que eu não conseguia avançar. Puxa, se eu tentar fazer isso, e aí, à medida que o processo terapêutico evolui, nós vamos testando, ele testa isso na prática, né? Eu sempre falo para os meus pacientes, eu não quero que vocês sejam excelentes pacientes aqui durante a sessão, quero que vocês tenham resultados lá na vida real. Então, entre as sessões é que a terapia precisa acontecer, né? O resultado, a prática dela. E à medida que eles vão vivenciando isso que a vida vai acontecendo, eles vão trazendo esses resultados. Puxando, isso aqui foi legal, eu tentei, foi bacana, consegui fazer diferente, agora eu entendo isso, agora eu percebo. Então, é muito legal isso quando nós direcionamos a terapia nesse sentido. Legal. Você já teve algum paciente que chegou assim, Ana, e você sentiu que ele tinha preconceito com você? Não com você, mas com a figura de um profissional da psicologia? Sim, isso várias vezes, né? Então, chega assim, daquele jeito, assim. Ou assim, olha, eu já passei por tantos profissionais, ou relatando experiência, puxa, eu só falava, eu não sabia se estava certo, eu falava, chegava ao final da sessão, não sabia se estava certo, se era grave, se não era grave, se eu tinha jeito, se não tinha, o que... Então, eles requerem
Me dá um direcionamento, um posicionamento, o que você acha do meu caso, como é que isso pode acontecer. Então, já tive pacientes que acabavam requerendo, tendo uma atitude de confronto, assim, peraí, mas como é que você vai, né? O que você vai me oferecer aqui? Como é que a gente vai fazer isso aqui? Porque da outra vez não deu certo. Então, nesse sentido, várias vezes isso aconteceu já. E como é que é? Você faz normalmente que você trabalha numa psicoeducação forte ali, Bruno? Sim, desde o início é importante que o paciente saiba qual tipo de serviço está sendo proposto. Né? É uma prestação de serviço que nós fazemos. Então, o paciente saber o que ele está contratando é fundamental, é um passo de honestidade no negócio que você está estabelecendo com o teu paciente. Daí você explica, tipo, a gente tem uma ferramenta X, a gente vai fazer mais ou menos isso. Isso, desde o início. Bem aberto mesmo. Sim, desde a avaliação. Então, essa primeira sessão é de avaliação. Nesse primeiro momento, eu vou te fazer algumas perguntas. Algumas delas podem não fazer muito sentido para você, você pode ficar curioso, mas elas fazem parte da avaliação, então você pode ficar à vontade para responder da forma que você achar que deve. Não tem um certo e errado, porque o que me interessa é a tua versão sobre isso. Então, eu já começo a psicoeducar desde a sessão da avaliação. Aí depois nós partimos para as impressões diagnósticas. É importante que ele conheça o que está acontecendo com ele e também sobre a proposta de tratamento. Então, o paciente sai da sessão inicial ali tendo uma perspectiva sobre o que está acontecendo com ele, o que pode ser trabalhado. Eu acho muito justo fazer isso com o paciente. E os psicólogos ficam assim, Ana, mas será que eu não posso deixar para outra sessão? Será que eu tenho que já falar com o paciente o que eu posso trabalhar ou não, dar uma perspectiva para ele? E eu pergunto para os meus alunos, mas será que vai ter outra sessão? Uhum. Será que ele vai voltar? Porque se ele sair sem nenhum direcionamento, será que ele vai ter esperança que o processo de fato vai ajudá-lo se você não deu nenhuma informação sobre nada para ele? Então, esse processo psicoeducativo é muito importante. O paciente ter pelo menos uma orientação, né, que vai direcionar aí. Perfeito, perfeito. E no quesito eu sei que seu marido é psiquiatra, né? Isso. Mas talvez, não sei, antes ou durante, você teve algum caso de, tipo assim, sentir que o profissional da psiquiatria não deu tanto valor pro seu trabalho? Você chegou a ter algum tipo de experiência assim? Olha, pessoalmente, para o meu trabalho, não tive nenhuma evidência assim, né? Porque a ideia de trabalhar em parceria com o psiquiatra, eu sempre prezei bastante, né? Então, qual que é a minha forma de trabalhar? Quando o meu paciente faz acompanhamento psiquiátrico, está em tratamento, eu gosto muito de tratar com o paciente sobre como é esse tratamento psiquiátrico, como é que é a perspectiva dele, o que ele está percebendo de resultado, de resposta positiva das medicações, qual que é a perspectiva que o paciente tem sobre este atendimento psicoterápico. Se o paciente tem, por exemplo, objeções, eu não sei se esse remédio está ajudando, eu acho que eu nem tomo direito, tomo um dia, outro no dia. Eu trabalho com ele a importância do tratamento psiquiátrico e a própria postura de também trabalhar a importância da terapia me ajuda a fazer com que o paciente, ao voltar ao psiquiatra, fale bem da terapia. Perfeito. Né? Então, ele chega lá para o psiquiatra, olha na terapia, porque daí provavelmente o psiquiatra vai perguntar, e aí, está fazendo terapia? Como é que está sendo? E o meu paciente provavelmente vai estar muito bem preparado ali para falar, na terapia a gente está trabalhando isso, nós começamos a fazer assim, agora eu estou pensando assim. E isso, para mim, sempre serviu como o melhor cartão de visitas. Perfeito, com maravilha. os psiquiatras. Eu digo isso porque, infelizmente, a gente tem uma pequena parcela ainda de profissionais de psiquiatria que eventualmente não valorizam muito o profissional de psicologia. Sim. É pequena, bem pequena. E, por outro lado, nós temos, acho que uma gama grande de profissionais da psicologia que, muito provavelmente, pela baixa preocupação com o profissionalismo, acabam não tendo sequer coragem, eu acho que seria a palavra correta, de fazer uma conexão com o profissional da psiquiatria que está atendendo o paciente, né? Exatamente. Então, é importante para o profissional da psicologia e para o estudante que esteja ouvindo, se colocar no lugar de um profissional da saúde. Exato. Talvez por ter saído do Centro de Ciências Humanas da universidade, ele não se entende como um profissional da saúde.
né? E muitas vezes se apequena. Perfeito, exatamente. E acho que não é uma posição de se apequenar. Exatamente. E o psicólogo tem dificuldade, muitas vezes, de se comunicar, né? Ter uma insegurança sobre como eu passo o caso, como eu informo sobre o meu caso. Então, esse apequenamento que você citou, eu acho que também é muito fundamentado por uma falta de preparo, de conhecimento. Porque ao se expor a um profissional, sempre pensa, puxa, ele sabe mais do que eu, ele sabe mais do que eu. Então, né? Mas a partir do momento que eu sei comunicar o meu caso, eu sei fazer uma descrição técnica da avaliação, do plano de tratamento, dos objetivos, das intervenções, não tem por que você ter esse tipo de receio. É claro que, assim como nós temos em todas as áreas, os psiquiatras, infelizmente temos também uma parcela de profissionais que desdenham, não reconhecem, ou até mesmo com fundamento, eu digo, às vezes eles têm razão, por perceber a pouca importância, a pouca efetividade do trabalho do psicólogo, porque a própria experiência deles pode ter apresentado isso. E eu vejo isso na prática, não só com meu marido, sempre tive muito contato com psiquiatras, e eles falam, puxa, eu mando para terapia, ele volta lá com uma ideia completamente desconectada do caso dele ou de qualquer perspectiva de tratamento. Às vezes um diagnóstico tão óbvio, o psicólogo vai para outro caminho. Vai para outro caminho, está trabalhando outras questões que o próprio paciente não entende muito bem. Puxa, mas e essa questão aqui? Então, também pode ser nossa responsabilidade essa resistência que os profissionais do outro lado possam ter também. É por isso que eu falo bastante para a galera do MPBE. Eu digo assim, vocês têm que estudar num nível que essa comunicação fique agradável e que vocês até se sintam motivadas em fazer essa comunicação, né? Exatamente. E linkando com o início do episódio, num cenário brasileiro onde a gente tem muitas pessoas ansiosas e deprimidas, você acha que a gente está hoje na psicologia com uma efetividade, com um efetivo para conseguir lidar com esse volume de pessoas? Não digo nem com o volume, mas com as pessoas, com aquelas pessoas que chegam no nosso consultório. Você acha que hoje a psicologia, não os profissionais da psicologia, a psicologia tem um ferramental suficiente para conseguir dar conta dos pacientes que chegam? A proposta tem, a estrutura tem, né? Mas os psicólogos conseguirem acessar isso, eu acho que aqui tem uma grande distância. Né? Se capacitarem para isso. As ferramentas existem. As ferramentas existem, os fundamentos existem, os fundamentos teóricos, as estratégias existem, mas nós estamos nessa construção, nessa aproximação, né, dos profissionais do fundamento que vai prepará-los para atender essa população, porque a demanda é imensa, cada vez maior, ao que parece, e até mesmo acredito que esse aumento da demanda em razão de uma compreensão sobre o papel da terapia. Observo que tem grande parte das pessoas com menos resistência a fazer... comparado a, sei lá, 2000. Exatamente, né? Você Pensando... se formou em 2011, imagina. Perfeito, exato. Mas será que, agora falando dos psicólogos, né? Nós precisamos correr muito para compensar essa distância que havia entre o que existe de ferramentas e o nosso conhecimento, né? Para, sim, dar conta dessa demanda. Você acha que um profissional bom de psicologia, assim, clínica, o que ele precisa saber? Tipo assim, eu entendo que tem muita coisa. Talvez só falar o MPBE inteiro é um bom começo. Isso. Mas assim, enxugando, pode enxugar bastante. O que você acha que ele precisa saber? Quais as competências ele precisa ter? Sabe o Kurt? Ele veio aqui. Sim. Ele deu o curso no MPBE de ativação comportamental, excelente. Pesquisador e professor e clínico. E ele disse assim, eu acho que em termos de abordagem, o psicólogo precisa saber pelo menos umas 3 ou 4, assim, bem de uma forma mais organizada. Não necessariamente perguntando sobre a abordagem. Quais são as competências que um bom profissional da psicologia clínica tem que ter na sua avaliação? Perfeito. Em termos de conhecimento, para conseguir estruturar, como nós fizemos aqui um exemplo, né, da estrutura da psicoterapia, precisa conhecer ali sobre psicopatologia, então conseguir fazer uma anamnese bem feita, o exame do estado mental do paciente, entender
sobre as funções psíquicas do paciente, as possíveis alterações, quando aquela função está preservada ou não. Isso é extremamente importante, tem uma função, inclusive, de descrição do paciente, de comunicação, nós estávamos falando, né, com a comunicação com outros profissionais de saúde. Você conseguir descrever tecnicamente o caso do seu paciente é muito importante. Se você chega para outro profissional e começa a descrever assim, ele tá melhorzinho, ele não estava muito legal. Realmente puxa, é constrangedor. Melhorzinho em quê? Piorzinho em quê? Agora, se eu consigo descrever as funções psíquicas que estão alteradas, quais alterações que estão preservadas, então, pessoal, estudem. Psicopatologia, é importantíssimo ter essa noção. Então, né? Psicopatologia? Psicopatologia descritiva, a estrutura da avaliação, a estrutura da anamnese. Estrutura da avaliação. Saber que você pode ali trabalhar com perguntas abertas, perguntas mais fechadas, e que numa anamnese você vai variar entre essas modalidades de acordo com o perfil do teu paciente. Você precisa ter essas ferramentas. Em alguns momentos você vai precisar manejar, estruturar melhor as perguntas, em outros você pode abrir e conduzir de uma forma adaptada. A linguagem, é isso que aproxima, né, o profissional do paciente ao ponto de ele conseguir confiar e contar aquilo que faz parte da queixa dele. Então, ter o domínio das ferramentas também para a entrevista é muito importante. Então, psicopatologia, domínio de ferramentas para a entrevista. Isso. Na sequência, eu traria o conhecimento sobre a formulação do caso, que é transformar, então, aquela queixa bruta que o paciente trouxe em um cenário melhor descrito, entendendo os fatores que interferem, que mantêm, que predispõem o paciente àquele quadro, tendo condições de verificar como ele vai evoluir ao longo de todo o processo. Né? Então, a gente fala aqui sobre formulação de caso e o pano de fundo, aí, o monitoramento do progresso do paciente, que já começa nessa fase da avaliação. Para começar a entender, né? Puxa, será que a terapia está ajudando? Em quais aspectos está ajudando? E o paciente também perceber, porque nós monitoramos a evolução do paciente sempre dando feedback. Né? É uma parte fundamental do monitoramento, você conseguir passar isso para o seu paciente, para ele caminhar junto com a gente. Então, formulação de caso, monitoramento do progresso, são os conhecimentos aí na sequência. Então, psicopatologia, ferramentas de avaliação, monitoramento de progresso e formulação de caso. Formulação de caso. Depois que você tem bem descrito o cenário do paciente, está acompanhando como ele evolui nesse ponto, eu preciso saber onde eu quero chegar, onde eu preciso conduzir, para onde eu vou caminhar com o meu paciente. Aqui é o estabelecimento dos objetivos terapêuticos. Estes objetivos, eles precisam ser bem delineados. O paciente precisa entender que, à medida que determinada questão vai acontecendo, eu estou evoluindo, porque objetivos que são muito amplos, eu quero melhorar o meu casamento, quero ser feliz, eu quero sair do buraco. Eu já tive pacientes que falam assim, eu quero que você me ajude a sair do buraco. Puxa, qual buraco? O que precisaria acontecer, né, para você se ver fora do buraco? Então, ajudar o paciente a operacionalizar isso é muito importante, tornando mais específico, mensurável, né? Puxa, então, essa semana eu fui 3 vezes para academia, então eu consigo ver que a minha vida começou a funcionar novamente, porque eu consigo observar isso. Se é relevante para o paciente, né? Então tem uma série de características para traçar os objetivos que são importantes. E esses objetivos precisam estar conectados com aquilo que é significativo, Perfeito. Que é valoroso para a pessoa. Né? Então, porque isso tem a ver com a motivação. O processo da terapia ele não vai ser confortável para o paciente, muitas vezes. Mas se ele souber o motivo, por que eu estou enfrentando esse desconforto, aí sim se torna muito mais viável. Perfeito. Ele sabe que esse enfrentamento vai ter ali uma recompensa, que é o contato, a experiência com aquilo que de fato adesão, vale, né, para ele. Né? E aí, depois disso que você, então, tem uma noção sobre entrevista clínica, tem uma avaliação, tem uma noção sobre psicopatologia, formulação de caso, monitoramento de progresso, tá ferrando os estudantes aqui. E levantamento dos objetivos, né, linkados aos valores. Aí imagino que meio que, eu gosto de falar com o Jean isso, o terreno tá pronto, agora é só tratar. É a parte mais fácil. Né? O que você, em termos de... Você acha assim, um profissional da clínica que saiba muito bem TCC já é um baita de um começo para ele atuar na clínica?
Depende muito da proposta do profissional, né? A TCC ela vai ter fundamentos excelentes para diversas demandas, diversas queixas, né? Isso vale do quanto o profissional também está disposto a se tornar hábil no domínio do conhecimento dos demais modelos terapêuticos, porque existe a possibilidade de integrar o conhecimento, as estratégias de intervenção, ao plano de tratamento da TCC. Então, nós podemos, por exemplo, utilizar a TCC, um paciente que vem com ansiedade. Então, eu sei que hoje a TCC ela oferece essa estrutura teórica e de intervenção que tenha as melhores chances ali do paciente ter resultados. Mas é um paciente que também tem dificuldade na regulação emocional, por exemplo, tem uma queixa relacionada a isso. Eu posso integrar estratégias de regulação emocional com este paciente também, se eu tiver domínio disso. Perfeito. E se for a necessidade do meu paciente também, né? Então, a partir do momento que nós traçamos os objetivos terapêuticos, vem todo o conhecimento dos modelos terapêuticos, das intervenções. Então, nesse caso aqui, eu acredito que você ter conhecimento sobre a análise do comportamento, sobre a terapia cognitivo-comportamental, sobre a terapia comportamental dialética, sobre a terapia de aceitação e compromisso, a terapia baseada em processos. Acho que já te dá um bom escopo aí para você conseguir manejar. Pelo que você está mencionando aqui, o Kurt também falou isso, o Jean também falou aqui quando veio, o Zé também falou, que são excelentes profissionais e professores da psicologia. Meio que chegou um momento do profissional da psicologia no Brasil, digamos que usar o chapéu que foi dado a ele, e já que quer ter protagonismo na carreira, ganhar mais, ser mais valorizado pela sociedade. Teve um levantamento do Censo Psi, 2021, 2020, se eu não me engano, que ouviu milhares de profissionais da psicologia do Brasil, e 80% dos profissionais da psicologia disseram que a profissão não é valorizada, não é bem vista, não é valorizada pela sociedade. E eu acho que no momento que você descreve tudo que um bom profissional da psicologia clínica, isso que eu pedi para você enxugar, né? Tudo que um profissional da psicologia tem que ter, essa é a versão pocket, né, do que um bom profissional tem que saber, já é coisa pra caramba. Já. Isso daí, se você fosse montar um cursão de tudo isso, umas 100 horas. Não, mais por um baixo, pouco. aí pra mais. Então, pra mais. já é coisa pra caramba, já né? É coisa pra caramba. Eu acho que no momento que o profissional da psicologia vem a público e exige que a sociedade valorize ele, e exige, grita por um salário melhor, quer um piso não sei o quê, quer ganhar mais, quer que o profissional, que as pessoas valorizem mais o seu trabalho, precisa existir uma contrapartida. Perfeito. E essa contrapartida, pelo jeito, é sentar na cadeira e estudar pra caramba, né? Exatamente. Nós temos que valorizar o nosso passe, né? E o conhecimento é a principal via. E mais, além desse conhecimento técnico, teórico que eu descrevi aqui com vocês, eu sempre falo para os meus alunos assim, nós também precisamos de duas coisas, além do conhecimento técnico. A primeira delas, eu falo sempre assim, da importância de nós tratarmos as nossas demandas clínicas. Eu acho que isso é fundamental para o psicólogo, para a pessoa do psicólogo. Porque se você é uma pessoa que sofre muito com a ansiedade, que sofre com sintomas depressivos, que tem aquelas dificuldades, puxa, você está lidando com uma série de obstáculos para o teu próprio repertório, para a tua própria qualidade e efetividade ali nas interações sociais, né? Eu vejo quantos psicólogos recém-formados que, por exemplo, ficam adiando o início do trabalho efetivamente porque são inseguros, porque são ansiosos, porque não conseguem se organizar. Então, tem uma série de limitações, né? E o segundo ponto, que é fundamental, que é a comunicação, a habilidade de comunicação. O psicólogo precisa se comunicar para trabalhar, é a nossa via de trabalho, nossa ferramenta de trabalho. Eu sempre falo sobre a importância de nós sabermos estruturar a mensagem que precisa ser passada, você conseguir se comunicar com o seu paciente em diferentes contextos, cada paciente é um. Então, você precisa aproximar a linguagem, entender o que vai fazer o paciente aderir à proposta terapêutica que você está fazendo.
é fundamental que você tenha esse manejo para, então, adaptar dentro da terapia. Então, além do conhecimento técnico, tem todas essas etapas, digamos, aqui. Soft skills, assim, que você tem que adquirir para você, né? Além da hard skills, você tem que... Isso. Acrescentaria as habilidades de comunicação do psicólogo e trabalhar com as próprias demandas. O que você está dizendo é que atender um paciente que tem 45 anos, 50 anos e tem um doutorado e já publicou um livro é diferente em termos de fala do que atender um adolescente. Exatamente. Veja que eu posso você tem partir, que adequar, né? Embora você dê o mesmo tratamento. Exatamente. Eu vou partir do mesmo raciocínio clínico de formular o caso, de fazer a avaliação, de fazer a formulação do caso, os objetivos terapêuticos. O meu conhecimento, minha bagagem é a mesma, mas como eu adapto isso para cada um, precisa ser de forma personalizada. A linguagem é a forma que nós vamos acessar aquele indivíduo para que ele participe do processo. Nós estávamos falando sobre o empirismo colaborativo. Como é que eu vou trazer essa pessoa se ele não entende a minha proposta de trabalho, se ele não se sente à vontade o suficiente para confiar naquilo que eu proponho para ele? Só que isso requer um repertório mais variado, mais flexível do psicólogo, das suas habilidades sociais. Isso é extremamente importante. Perfeito. Bom, então, bastante coisa. Se o profissional da psicologia já é bastante coisa. Mas é realmente isso. Eu defendo essa bandeira de que se a gente está exigindo que a sociedade nos valorize, a gente tem que ter uma contrapartida. Exatamente. Não dá para ficar naquele negócio que se importa muito pouco, não é nada profissional, não estuda, não está nem aí. Acho que a contrapartida deve existir porque a gente consegue exigir com responsabilidade e fundamentação. Sim. E é quase que difícil não existir a contrapartida da sociedade, porque tu vai estar prestando um atendimento muito bom. Particularmente, todos os profissionais que eu conheço, e não necessariamente famosos, tá? Que são muito bons, tu tem agenda cheia. Tem. Porque o paciente ele gira por muitos profissionais ruins, quando ele encontra um bom, além dele ficar, ele indica para todo mundo. É verdade. Porque é raro. É. E eu sempre digo pra galera, o maior marketing que um profissional de psicologia pode ter é o teu paciente indicar pra alguém. Eu sempre digo, pensa você que tem na sua casa, qual que é a maior probabilidade de você fazer uma compra de um tênis? Você vê o tênis na propaganda ou o seu amigo, melhor amigo, fala, cara, compra, é bom. Exatamente. Não é? Sim, e a contrapartida do psicólogo está na qualidade do atendimento que ele oferece e na disposição dele em se capacitar para isso. Então, não adianta requerer, você ser o mais envolvido na conquista dos direitos e tudo mais, ok, precisa acontecer, mas o que nós estamos fazendo para justificar esse avanço. Exato. E Ana, você é a professora do curso de terapia cognitivo-comportamental do IMPBS. Você que está assistindo isso e é da psicologia, estudante ou formado já em psicologia e não conhece o Instituto de Psicologia Baseada em Evidências, o link está aqui no primeiro comentário fixado. Vou pedir para o Matheus deixar aí para vocês. É um instituto de psicologia onde a gente tem curso de formação para estudantes e pessoas já formadas em psicologia, já graduadas. A formação, obviamente, ela não te dá o título de psicólogo, né? Uma formação de um profissional que já é da psicologia ou de um estudante que já é da psicologia. E também nós temos a nossa pós-graduação, que a gente abre uma turma por ano, por aí, mais ou menos. Já a primeira turma a gente teve 1.040 alunos e na formação a gente já está com quase 4.000 alunos. Uau, que legal. Nosso grande objetivo é até 2030, esse é o nosso foco, é até 2030 capacitar 50.000 psicólogos. O time ficou muito doido quando a gente botou essa meta. Mas fique imaginando, se você tem quase 600.000 psicólogos no Brasil, sim, acho que se a gente conseguir impactar 50.000 e 50.000 pessoas beber da fonte do IMPBE, eu aposento satisfeito. Eu falo assim, irmão, já estou satisfeito, fiz o meu papel. Porque se você imaginar 50.000 profissionais capacitados pelo IMPBS e cada um atende 10 pacientes por semana, é o impacto lá na ponta. Estrondoso. Você é professora lá no módulo de terapia cognitivo-comportamental. Você pode dar uma explicada para a galera o que tem lá, o que você abordou? Claro. Foi
É um Foi gravado prazer. aqui, inclusive, com o nosso querido Cid, que está aí ali no áudio e no som. Sabe mais de TCC que muito profissional da psicologia ficou ouvindo ali. Com certeza. Foi uma experiência muito legal, a equipe toda maravilhosa. Bom, lá no curso, então, a ideia, obviamente, é fornecer fundamentos teóricos, mas como a preocupação do MPB é sempre voltada para capacitar o psicólogo para a prática, né? Ele saber como é que eu aplico isso, ok? Eu sei a teoria, mas como é que eu aplico? Então, foi uma combinação disso. Nós partimos ali dos fundamentos teóricos da TCC, desde os fundamentos filosóficos também, falamos sobre o estoicismo, sobre a influência filosófica na formulação do modelo terapêutico, a base teórica, então entendendo muito bem o que é o modelo cognitivo da terapia cognitivo-comportamental, como ele foi evoluindo com o passar da história, na formulação que eu citei anteriormente, do Iron Beck, que sempre teve essa preocupação integrativa, né, de atualizar, de estruturar o modelo terapêutico de uma forma que a prática fosse beneficiada. Então, nós falamos sobre isso. A conceitualização do caso, veja que ele vai seguindo mais ou menos a estrutura da terapia, né? A gente usa a avaliação, a formulação do caso ali pela perspectiva da conceitualização, que é a proposta da TCC. Como conceitualizar o caso? Então, como entender como é que aquele paciente que trouxe aquela queixa inicial vivencia, qual é a experiência dele, por exemplo, de um diagnóstico depressivo. Pacientes que têm o mesmo diagnóstico podem vivenciar isso de uma forma específica, única. É nessa formulação do caso que nós vamos entender a experiência, aquilo que impacta o paciente de fato. Para que, então, saibamos estruturar o plano de tratamento. Daí tem aulas sobre como elaborar o plano de tratamento. E aí, no segundo módulo, nós partimos para a aplicação, ou seja, a gente vai articulando a TCC nos quadros de transtornos, por exemplo. Então, nós temos ali um módulo com os mais diferentes transtornos. Então, como é que a gente usa a TCC nos quadros depressivos, no TCC nos quadros ansiosos, no TDAH, no TOC, nos transtornos relacionados a trauma, né? Então, um módulo todo nesta articulação prática do modelo terapêutico da TCC com os quadros clínicos mais prevalentes e que a TCC tem a melhor indicação. Maravilha. E aí temos a aula bônus ainda, porque a gente não é pouco conteúdo, né? A gente gosta de estudar. A aula bônus fala sobre a terapia cognitiva orientada para a recuperação, que é o complemento da obra do Iron Beck. Foi o último agora, né? Isso. No ano do seu centenário foi lançado o livro, ele acabou falecendo na sequência, né? Ele faz a proposta de uma perspectiva integral do indivíduo, ou seja, para além do quadro psicopatológico, a CTR propõe que as potencialidades, as aspirações, os valores do paciente também sejam considerados. Então, a CTR propõe que o paciente volte a ter contato com tudo aquilo que é importante para ele, mais que o quadro psicopatológico adormeceu, né? Tomou lugar. Ocupou o espaço ali no funcionamento dele. Isso não lembra um pouco a terapia, a psicologia positiva? Sim, na verdade o Beck fala sobre a influência de diversos modelos terapêuticos nessa estruturação. Então tem ali a influência da ACT, né, da terapia de aceitação e compromisso, a perspectiva dos valores, daquilo que é significativo para o paciente, né, uma vida que vale a pena, né, que funcione, que funciona no repertório desse paciente, né? Então ele fala sobre as diferentes influências que ele teve, principalmente baseado em uma crítica que sempre a TCC carregou, que era de olhar só para doença, para a perspectiva psicopatológica, né? E aqui com a CTR ele teve esse olhar mais amplo para o indivíduo, né? Tem um cara que é o Martin Seligman, que fundou a psicologia positiva, e uma das críticas é essa. Ele falou assim, bom, todos os modelos terapêuticos até agora focaram no problema. Exatamente. E eles têm, em linhas muito gerais, uns 70% de eficácia, né? Se você aplicar bem a terapia ali, tiver tudo redondinho, de 100 pacientes, uns 60, 70 vão ter resposta. Aí ele falou, será que se a gente não olhar para o lado bom do paciente e fortalecer só os aspectos bons sem mirar só o problema, a gente não consegue alcançar esses outros 30%? Pelo jeito foi mais ou menos
Deve ter sido influência. Na verdade, sempre tem influência, né? Não tem como pensar isolado. Né? E a proposta é bem interessante porque ela tem o foco na construção da resiliência. Então, ela quer preparar o paciente para o enfrentamento daquele quadro psicopatológico e de outros que possam se apresentar futuramente. Para ampliação, para manutenção, a CTR ela traz alguns termos até que são diferentes da terapia cognitivo-comportamental clássica. Então, ela fala sobre ativar o modo adaptativo do paciente, em empoderar o paciente, ou seja, fazer com que aquilo que era uma potencialidade, por exemplo, volte a ter vida. Uhum. Então, ele fala em energizar. Olha isso, ele usa esse termo. Né? Então, é trazer vida de novo para aquilo que até então tinha ficado ofuscado pela psicopatologia. O paciente volta a ter contato e volta a ativar isso na sua vida por meio de ações, então tem que colocar em prática, não é meramente reflexivo, né? Pensar naquilo que é importante para mim, não. Precisa ter contato, experiência, né? É experiencial. E a partir disso o paciente desenvolver a resiliência, porque ele vai ter mais recursos ali de enfrentamento. Que legal. Para aquelas dificuldades que até então ele não conseguia enfrentar. E aí dentro do modelo de tratamento da CTR existe uma grande diferença ou é mais os alvos mesmo? Na verdade, ele complementa a obra do Beck, assim, né? Ele traz a perspectiva do modelo modal, Entendi. Que é a perspectiva de que o paciente funciona por modos de funcionamento, né? O modo seria, vamos pensar no modo avião do celular, que nós ativamos e aí todo o celular funciona de acordo com aquela predominância, né? Então, nós sabemos que ele vai funcionar com aquele modo predominante. O modelo modal do Beck tem essa perspectiva. Então, o modo desadaptativo, o paciente está em um funcionamento predominantemente prejudicado, por exemplo, num quadro depressivo. Ele tende a ter aquela interpretação, aquela reação depressiva diante dos mais diferentes acontecimentos da vida. Legal. E a proposta da CTR é a ativação do modo adaptativo. Legal. Então, que o paciente permaneça no modo adaptativo o maior tempo possível, para que a partir disso ele tenha um melhor enfrentamento dos desafios. Até a CTR não fala em sintomas, fala em desafios. E o que você acha da terapia baseada em processo, Ana? Qual que é a sua leitura? Acho extremamente promissora, né? Interessantíssima e muito alinhado com o que nós percebemos hoje que a prática baseada em evidências aponta, né? Para olhar o paciente em termos de componentes, né, que hoje interferem na qualidade, no funcionamento do paciente. Porque se nós olharmos puramente o diagnóstico, nós sabemos que lá na prática clínica isso não funciona tão bonitinho como nos livros. Né? Às vezes os psicólogos têm essa... também, né? Às vezes tu olha os critérios de exclusão do ensaio clínico, tu fica até assustado, fala, onde é que está esse paciente aí na vida real? Exatamente! Eu vejo até na minha caixinha de perguntas, o pessoal fala assim, Ana, o que você acha da questão do nicho? Né? Porque no Instagram eu quero falar sobre um nicho, eu quero atender sobre um nicho. Falou, olha, em termos de marketing, eu acho que funciona bastante, eu acho que é interessante para você se especializar, mas eu sempre faço uma observação na prática clínica, cuidado, porque é muito difícil que você tenha sempre um paciente que venha só com aquele quadro do seu nicho, né? Para você sempre... Ou você vai atender pouquíssimos pacientes, porque aí você vai ter que descartar vários, ou você também amplia o seu conhecimento para lidar com essas demandas que aparecem sobrepostas ou comórbidas, enfim. Né? E a perspectiva da terapia baseada em processos, ela nos ajuda a entender os casos por essa forma mais real, mais prática, né? Como os casos se apresentam na prática clínica mesmo. Eu acho que também dá um grande fôlego para o entendimento da psicopatologia, Perfeito. Além das caixinhas do DSM, né? Exatamente. E psicopatologia não é DSM para a galera. Exatamente. E quando você traz uma nova forma de entender o paciente, você consegue dar fôlego para um novo jeito de enxergar a psicopatologia, que não é necessariamente arbitrário como um DSM. E também, às vezes você pega um paciente com depressão diagnosticado e um com ansiedade. Às vezes o com depressão é mais parecido do que tem ansiedade do que ele com depressão e outro depressivo. Você entende a lógica que eu quis dizer? Sim. O depressivo parece mais com esse ansioso
do que esse depressivo com esse depressivo, de tão heterogêneo que são os diagnósticos. É né? isso, é por isso que é a tentativa, né, no DSM anterior, no 4, os eixos, né, para tentar organizar, agora com os especificadores. Então você é depressivo, mas você tem um especificador ansioso, né? Mas também pode ser comórbido, né, com um quadro de ansiedade. Então essa tentativa, obviamente, tem limitações importantes, né, no modelo psicopatológico, na descrição, nos manuais que nós temos em vigência hoje. E a terapia baseada em processos e outros modelos transdiagnósticos, né, que se apresentam hoje, a DBT, a ACT, a própria CTR, ela também tem essa proposta transdiagnóstica, né? Eu acho que ajuda bastante a compreensão e o tratamento. Eu acho que a terapia está indo a reboque junto, né? Então os dois estão evoluindo junto. A forma de olhar a psicopatologia e a forma de intervir. Uma vai puxando a evolução da outra, né? Sim, até porque nós não tratamos só pacientes que fecham um diagnóstico. Você tem uma noção no teu consultório quantos % tem diagnóstico, quantos % não tem? Puxa, eu acabo tendo um viés porque eu trabalho muito próximo de psiquiatras, né? Então eles acabam tendo quadros já bem estabelecidos, assim, em termos de psicopatologia. Então o meu consultório talvez não seja tão fidedigno, assim, a maioria, né? Eu trabalho bastante com pacientes que têm diagnósticos, mas nessa mesma característica que nós estamos conversando aqui, né? Com quadros comórbidos ou com sintomas associados, sobrepostos. Você tem algum paciente com depressão pura? Olha, hoje... Digamos sem, sei lá, álcool, alguma coisinha. Hoje, atualmente, eu acho que eu tenho 2 pacientes, assim, que eu digo depressão, né? Então, ali aquele humor deprimido, anedonia, especificamente. E quanto você atende mais ou menos hoje? Quantidade de pacientes, eu tenho 23, 25 pacientes. É pouco, né? É pouco. Considerando que depressão é o transtorno mais prevalente, um dos mais prevalentes. É interessante para o público, principalmente quem está em início de carreira, entender que no consultório vai vir um emaranhado. É o cara que tem depressão, tem ansiedade, aí usa álcool, aí tem problema de sono. Exatamente. Não é aquele paciente do livro, né? Exatamente. E ainda entre esses 2 pacientes que têm a depressão mais clássica, um caso é completamente diferente do outro. Exatamente, olha só. A manifestação dos sintomas são diferentes, as reações. Eu tenho um paciente que ele se isola muito mais e outro paciente muito irritado. Então, que ele tem mais dificuldade de relação social e repercussões dessa dificuldade. Então, mesmo dentro de um quadro que seria lá no livro bonitinho, né, o mesmo, na prática clínica não funciona assim. Por isso também a importância do psicólogo conseguir dominar todas aquelas etapas, né, que nós conversamos aqui, para oferecer um tratamento que responda à necessidade desse paciente. Né? Por mais que tenha um protocolo da depressão. Tem protocolo da depressão, mas nós precisamos adaptar. Para quem tem mais interesse nisso, pessoal, a gente tem um episódio aqui no canal com o Jean Leonard, que acho que o título é... Se o Matheus estiver aí, não sei se dá para botar aqui, mas enfim, você pesquisa aí no YouTube. Acho que o título é Onde Começa uma Doença, ou Toda Doença Começa Assim. Acho que é isso. Que ele explica o que é o DSM que a gente está falando aqui, aonde que é o limite entre o normal e o patológico, quais são as limitações desse limite, né? Enfim, toda a discussão em volta. O episódio viralizou recentemente, está com quase 500 mil de views, eu acho. Tava com 30 mil e do nada subiu pra caramba. Nunca imaginei ter 500 mil de pessoas assistindo um podcast sobre psicopatologia. Momento, pois é, que momento. Técnico, tá? Ele explica como o DSM é construído, o caso de algumas arbitrariedades no DSM, que não sei se você sabe que tem um caso lá que precisavam botar um critério, um número de 9 diagnósticos, eu não lembro agora qual que é. A 10 diagnóstico precisava, a partir de quantos era a doença? De sintomas, a partir de quantos sintomas começa a doença. Aí os caras decidiram 3. Aí não sabiam por quê. Daí um falou, porque 2 é pouco, 4 é muito. O Jean, ele conta as histórias. Foi assim que o DSM é construído. Numa votação, assim. Então tem muita limitação, né? São grandes especialistas que votaram para fazer o DSM. Mas tem muita limitação. A gente conta tudo naquele episódio. E é um episódio bem, bem legal. É isso? Deixa suas redes aí, Ana.
Legal. Pra galera que quer te procurar. Certo. No Instagram é Ana com 2 N's, letra H, Ana H. Pollack, P-O-L-A. Né? Então, meu @ Ana H. Pollack. Tem o meu canal no YouTube também, Ana Pollack. Vocês podem acompanhar. Lá nós fazemos estudos de grandes obras da psicopatologia, da terapia cognitivo-comportamental, um estudo capítulo a capítulo. Legal, também, né? Então, tem bastante conteúdo lá, conteúdo intenso, porque eu poderia fazer ali, é aquele dilema que a gente vive, né, Eslen? Poderia fazer um conteúdo mais comercial, mais sensacionalista, mais, né? Talvez teria mais visualizações, talvez teria mais seguidores, né? Tudo isso poderia, mas eu acredito muito no papel que o meu trabalho tem e que vocês também têm essa perspectiva de capacitar os psicólogos. Se nós queremos que a nossa profissão, de fato, tenha mais espaço, mais reconhecimento, tem que arregaçar as mangas, estudar, trabalhar. E a minha proposta de trabalho é exatamente essa, né, de contribuir. Então, são vídeos ali mais longos, mais densos, mas que foram feitos justamente para fazer essa contribuição. Maravilha. Então, e se alguém quiser ver consulta, supervisão, tá lá no Instagram, no link lá? Isso, entra lá no link da bio. Lá tem todas as informações também. Perfeito. Obrigado, Ana, pela sua presença aqui. Obrigada, Eslen. Eu que agradeço. Pessoal, compartilhe o episódio com quem você acha que tem interesse. Se você quer conhecer o Instituto de Psicologia Baseada em Evidências, o link está aqui no primeiro comentário fixado. Dê like na live. Dê like aqui no episódio, por favor, que isso nos ajuda e reforça o meu comportamento de voltar aqui fazer episódio para vocês. Fechou? Nos vemos no próximo episódio e até lá.